Olá, boa tarde, Darcy. Estou aqui na Praça José Bonifácio, acompanhada do jornalista e escritor Álber Lopes de Almeida. Ele que publicou recentemente seu segundo livro com o título Nós Dois. Boa tarde, Álber. Como é que é para ti? Qual foi a inspiração, que serviu para a escrita desse segundo livro? Boa tarde. É o seguinte, eu havia prometido ao meu pai, pouco antes dele falecer, que eu daria um bom destino ao material dele. Ele escreveu sonetos a vida inteira. Aí, depois que ele faleceu em 2008, eu demorei um tempo para me sentir preparado para reunir esse material, porque eu ficava muito comovido, porque eu era muito apegado a ele. Finalmente, em 2013, eu resolvi pegar esse material e ver o que se poderia resultar desse material. Infelizmente, a maior parte do que ele escreveu se perdeu. Ele morou em vários lugares e é possível que esse material tenha se perdido nesses lugares que ele morou. Eu consegui achar 21 poesias. Como 21 poesias era um número suficiente para escrever um livro, eu resolvi escrever poesias posteriormente a isso e publiquei um livro assinado Álber Lopes de Almeida, pai e filho. Sobre o que o teu pai gostava tanto de escrever, Álber? Essencialmente, meu pai falava sobre amor. Eu procurei seguir a linha dele falando sobre amor também. Ele escrevia também sobre coisas cotidianas, sobre o que chamava a atenção a ele à época. Ele escreveu isso basicamente dos anos 70 e 80, né? Então eu também tentei seguir mais ou menos a linha que ele escrevia. Eu vou te dizer que quando eu reuni esse material eu chorei muito. Fiquei muito emocionado porque ele lia, à medida que ele ia escrevendo, ele lia para mim. Mas eu ouvia com ouvidos de leitor basicamente, de um apreciador de poesia. Pela primeira vez eu comecei a ler a poesia dele com olhos de filho, ouvidos de filho. Aí me emocionei muito, foi bastante difícil naquele momento compilar esse material, transformar de papel, porque ele escrevia à mão, para passar para o computador, foi bastante complicado. É emocionante, mas de qualquer maneira me deu um prazer imenso fazer esse resgate. Quando pequeno, a leitura, tu lembra que idade tu tinhas na época quando ele escrevia e fazia leitura para ti? Desde sempre. Desde 7, 8 anos de idade ele já lia as coisas dele para mim. E foi ele que me incentivou a começar a escrever. Inicialmente, por volta de 14, 15 anos, eu comecei a fazer poesia livre, aquela que não tem métrica, não tem rima. E era o que eu me identificava na época. Mas de tanto ouvi-lo recitar os poemas dele, que são sonetos, que é aquela coisa com métrica, com rima, marcada, eu comecei a me aventurar no soneto, inicialmente muito difícil de fazer, e hoje é uma terapia para mim, hoje é um hobby delicioso. Como falamos, esta é a tua segunda obra publicada. Já tivemos aí a publicação da Estética da Tristeza. Esse foi uma história de superação, né? Tu quer falar um pouquinho sobre isso e falar como que nasceu esse teu primeiro livro? Sim, em 2011, 2012, eu estava atravessando um período muito difícil, pessoal e profissionalmente. Eu entrei numa crise depressiva bastante dura e prolongada e como eu sou jornalista, a minha forma de, vamos dizer assim, exorcizar esses meus traumas, essas minhas angústias, era escrevendo. Basicamente eu fiz uma terapia por minha própria conta, escrevendo tudo aquilo que me afligia. Aí em 2013, no início de 2013, eu mostrei a um amigo esse material que eu escrevia, ele se apaixonou e disse, tu vai transformar isso num livro. Eu disse, não posso, isso é muito pessoal, é minha vida, estou abrindo meu coração para isso, não posso publicar isso. Não, tu tem que publicar. E tanto insistiu que eu resolvi me aventurar e foi um grande sucesso. Para quem está assistindo nesse momento, talvez não tenha associado, mas o Álber Lopes de Almeida contou a sua história, para a Lena Caetano durante a sua reportagem, onde ela falou sobre a síndrome de Tourette. Como é que é para ti ser portador dessa síndrome, Álber, e conseguir, desenvolver, hoje está fazendo palestras sobre o assunto? Sim, na época da escola, na infância, na adolescência, foi muito difícil, porque havia um desconhecimento muito grande a respeito do assunto, como hoje ainda há, de certo modo, bastante desconhecimento a respeito desse assunto. Então eu sofria bullying, o chamado bullying. Na época não era esse nome, mas eu já sofria naquela época o chamado bullying. Meus colegas, as pessoas da minha faixa etária, me ridicularizavam, me criticavam, imitavam, era uma coisa bastante caricata. Isso me deixava angustiado, atrapalhou muito a minha vida escolar, porque eu não sabia como lidar com isso, não sabia o que eu tinha. Eu fui descobrir com 35 anos o nome dessa doença e descobri que isso tinha tratamento. E, então, nesse período foi bastante turbulento para mim. Depois que eu descobri essa doença
e eu comecei a me tratar, eu comecei a aprender a controlar os problemas. Os chamados tiques. Aí eu mudei a minha maneira de ver esse problema e eu parei de me esconder como eu fazia, parei de evitar lugares claros, lugares abertos, parei de evitar me expor publicamente e comecei a tomar linha de frente. Comecei a fazer palestras, procurar escolas e fazer palestras, inicialmente para estudantes, depois para professores, para explicar como é que funciona a síndrome, como é que a síndrome pode atrapalhar a vida escolar de uma criança se não for conduzida de maneira adequada e como lidar com esses problemas, com essas características especiais desses alunos. Tu fostes tão inteligente que utilizou isso a teu favor. Utiliza isso nas tuas obras hoje. Como é que é para ti utilizar isso nos teus livros e também no jornalismo? Na verdade é uma superação. Eu me sinto fortalecido dessa maneira. Eu me sinto mais confiante em mim mesmo. Então hoje eu não tenho mais vergonha, não tenho mais medo de me expor. Tanto que eu escrevo a respeito disso, publiquei um livro inteiro falando sobre traumas, angústias, frustrações, me abri completamente. Hoje eu acho que eu me sinto até mais preparado para enfrentar a vida. Hoje enfrenta a síndrome, esquece na verdade. Esqueço, literalmente. E na convivência, no dia a dia, hoje o tratamento que tu fazes consegue controlar teus tiques? Sim, eu controlo 90% dos tiques. Eu tenho alguma coisa, às vezes eu puxo um pouco a cabeça para a direita, às vezes eu mexo as mãos, algum pequeno movimento eu ainda faço. O que acontece? Eu aprendi a disfarçar. No caso das mãos, eu consigo apertar as mãos e consigo evitar que o tique fique muito aparente. Se eu viro a cabeça para a direita, eu mantenho a cabeça à direita como se eu estivesse olhando para alguma coisa nesse lado. Então, só quem me conhece muito de perto, quem convive comigo, nota isso. Na maior parte das pessoas não percebe isso. E da tua obra, Albert? Nós dois, então, queres ler uma das poesias que está? Para os telespectadores que assistem nesse momento ainda, né, não tem a obra, todos que queiram adquirir, aí fica à disposição onde podemos encontrar e quais livrarias. Para encontrar, o livro está sendo vendido exclusivamente pela minha editora, Vidráguas. Então pode ser no Facebook, é www.facebook.com/vidráguas. O livro está à venda lá, exclusivamente pela editora. Maravilha, um trechinho de uma das poesias então. Sim, eu vou ler uma poesia que eu fiz para o meu pai, que explica o livro. Dedicatória. Escrevi esse livro em parceria com meu pai, um sonho acalentado. Quisera poder voltar ao passado e dividir com ele a honraria. Foi meu pai quem escolheu desse jeito, um livro póstumo com seus escritos, como se temesse um erudito que os poemas não fossem perfeitos. Pouco antes de morrer me pediu que perpetuasse seu nome e sorriu, sabendo que seria atendido. Importante a gente falar também que além destas duas obras que já foram publicadas, você incansavelmente escreve, já tem outras obras na gaveta? Já o ano passado eu estava muito inspirado, muito inspirado. Então eu produzi esse livro e já escrevi, eu resolvi me aventurar em crônicas, porque esse livro aqui são poesias. Crônicas eu nunca tinha escrito, eu resolvi me aventurar em crônicas. Eu descobri que eu tenho bom humor, porque eu mostrei a um grupo de amigos seleto, eles gostaram muito e disseram, tu tem que publicar esse livro também. Então eu já escrevi um volume tão grande de crônicas que ficaria, se eu publicasse tudo num livro só, ficaria um livro muito grosso e muito caro. E eu tenho uma política de fazer livros acessíveis, baratos. Então esse número grande de crônicas eu dividi em duas partes, eu vou lançar um livro de crônicas em 2016 e outro livro em 2017. Queremos agradecer, Albert, mais uma vez a tua disponibilidade e te dar parabéns mais uma vez pela superação e dizer, né, que tu estás aí de parabéns por ter utilizado isso, como eu disse, inteligência, né, de trazer isso de forma positiva que só auxilie realmente na tua vida. Exatamente. E eu acho que não só para quem tem síndrome de Tourette, para quem tem qualquer problema na vida, tem que encarar de frente, tem que decidir que vai vencer, que vai superar e não pode se deixar bater por isso.